Graça e paz. Olha que história interessante. O título dela é Desculpe, foi engano. Era uma vez um rapaz que tinha muitos problemas. Constantemente em suas preces, ele pedia que Jesus viesse visitá-lo no seu sofrimento. Um dia Jesus bateu à sua porta. Ele, maravilhado, o convidou a entrar e Jesus se sentou no sofá da sala. Na mesinha do centro se encontrava uma Bíblia aberta no Salmo 91. Numa das paredes estava pendurado um bordado com o Salmo 23 e na outra um quadro da Santa Ceia. Senhor Jesus, disse o jovem, em primeiro lugar gostaria de dizer que é uma honra recebê-lo em minha casa. Conforme o senhor deve saber, estou passando por algumas dificuldades e preciso muito da sua ajuda. Filho, interrompeu o Senhor Jesus, antes de conversarmos sobre os seus pedidos, gostaria de conhecer a sua casa. Onde é o lugar que você dorme? No mesmo instante, o rapaz se lembrou que guardava no quarto umas revistas terríveis e se apressou em dar uma desculpa. Não, Jesus, lá não. Meu quarto não está arrumado. Jesus então quis conhecer a cozinha, mas o rapaz lembrou que lá haviam umas garrafas de bebidas alcoólicas que ele não gostaria que o Senhor visse. Senhor, desculpe, mas prefiro que não. Minha cozinha está vazia, não tenho nada para oferecer ao Senhor. Nesse instante, um barulho forte interrompe a conversa. Pam, pam, pam. Era alguém que batia furiosamente na porta. O rapaz se levantou assustado e foi ver quem era. Abriu a porta e, desconfiado, viu que era o diabo. Sai da frente que eu quero entrar, gritou o tentador. De jeito nenhum, respondeu o rapaz. E assim começou uma briga. Com muita dificuldade, o rapaz conseguiu empurrar o diabo e fechar a porta. Cansado, o rapaz voltou para a sala. Então, Jesus, disse ele, como eu estava falando com o Senhor, eu estou precisando de tantas coisas. Mas, novamente, a conversa é interrompida por um barulho forte que vinha da janela do quarto. O rapaz correu para ver quem era e, ao abri-la, se deparou novamente com o diabo. Agora não tem jeito. Eu vou entrar, gritou o tentador, gritou o inimigo das nossas almas. Novamente o rapaz se debateu com ele e conseguiu trancar a janela. Senhor, disse ele, desculpe a interrupção. Conforme ele dizia, outra vez, dos fundos da casa, se ouvia tamanho barulho como se alguém quisesse arrombar a porta. Novamente era o diabo. Eu quero entrar. O rapaz, já exausto, lutou com ele e conseguiu mantê-lo do lado de fora. Ao voltar, contrariado, disse a Jesus, eu não entendo. O senhor está na minha casa e o diabo fica insistindo em entrar. Sabe o que é, meu filho? Explicou o Senhor Jesus. É que na sua casa, você só me deu a sala. O rapaz humildemente entendeu a lição do Senhor Jesus e fez uma faxina para entregá-la aos cuidados do Senhor. Nesse instante, o diabo bateu novamente à porta. O rapaz olhou para Jesus sem entender. E o Senhor Jesus disse, deixa que eu vou atender. Quando o diabo viu que era Jesus que atendia a porta, disse, desculpe, foi engano, e sumiu rapidamente. Muitas vezes é assim que acontece com o nosso coração. Entregamos a Jesus só uma parte dele, só a sala. Então ficam as dúvidas morando no quarto, o fracasso espiritual na cozinha, o medo de pregar a palavra de Deus na varanda. Lutamos e não vencemos porque a casa está dividida. A Bíblia diz o seguinte, meus amados, que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A palavra de Deus diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A palavra também diz, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos tomar muito cuidado para que o nosso coração não ficasse sobrecarregado da orgia, da bebedeira,
das relações sexuais ilícitas condenadas pela palavra de Deus, de todo tipo de corrupção, de todo tipo de fé que não fosse única e exclusiva na pessoa de Jesus Cristo. Charles Spurgeon disse certa vez que ou o cristão ele é um missionário ou ele é um impostor. Missionário que eu digo e que Spurgeon quis dizer não é que nós devemos sair dos nossos países e pregar o evangelho em lugares longínquos. Não é isso propriamente dito. Mas é como o que aconteceu com a sogra de Pedro, por exemplo. A Bíblia diz que Jesus ele entra na casa de Pedro. E quando nós podemos, quando se fala de casa na Bíblia, nós podemos fazer uma analogia, nós podemos fazer uma comparação com a casa espiritual. Quando o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3 para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que seria comparada com a dos nossos dias, no seu estado espiritual de mornidão, rica financeiramente, com muitos recursos, as pessoas que nelas congregam, porém sem a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, colírio para ungir os olhos a fim de que vejas, e vestes para que sejam cobertas a sua nudez. Veja que as vestes espirituais, como está em Apocalipse capítulo 19, são os atos de justiça dos santos. Só que os santos que diz na Bíblia aqui, somos nós, pessoas que estamos sendo separados pela palavra. Nós vamos sendo convertidos e convencidos pela palavra, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo, pela palavra, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e aí nós então seríamos reconhecidos pelas obras produzidas pela pregação da palavra de Deus. Esses são os atos de justiça, porque são atos de pessoas que foram justificadas no sangue do Cordeiro. Então, Jesus ele entra, quando ele fala para a igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Então Jesus ele entra na casa de Pedro, e ele vê a sogra deste acamada e ardendo em febre. A Bíblia diz que Jesus a vê, a toma pela mão, a febre a deixa, ela se levanta e passa a servi-lo. Veja que quando a nossa casa espiritual, porque aqui nós vemos que nessa historinha que acabamos de ver, nessa analogia, esse rapaz, a sua casa estava dividida, a sua casa estava totalmente sendo guiada por seus próprios instintos ou por seus próprios pensamentos. E a Bíblia diz que pessoas nessas condições elas não estão entregues ao Senhor. Porque quando verdadeiramente nós estamos entregues ao Senhor, é quando a Bíblia diz que a nossa mente, o nosso coração, eles estão totalmente envolvidos com a palavra de Deus, com os ensinamentos bíblicos. Quando nós falamos, como Jesus diz em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior então fluirão rios de água viva. Quando nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo dizendo que as armas das nossas milícias, elas não são carnais. Quando nós olhamos para Efésios 4,17, quando Paulo diz que pessoas que não foram iluminadas pela palavra, pessoas que não foram convencidas pela palavra, pessoas que não são dirigidas pela palavra de Deus, elas agem na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos em seus raciocínios. Então Paulo diz isso, que nós devemos deixar levar cativo toda obediência à palavra de Cristo. A mente, quando a Bíblia fala de mente, ela está falando do coração. É isso que representa a morada, a casa desse jovem aqui que estava apenas uma parte. Na mente dele, no entendimento de muitas pessoas, elas pensam que estão fazendo algum tipo de favor para o Senhor se dá um domingo para ir para a igreja, como se isso fosse algo que realmente a Bíblia nos revela como sendo uma pessoa verdadeiramente convertida.
e para ela está tudo bem. Muitas vezes é uma falsa adoração, como Herodes o Grande, que ele inquiriu dos magos que vieram do Oriente para que lhes revelasse onde estava o menino Jesus, a fim de que ele fosse adorar. Ele não queria adorar Jesus, ele queria matar. Quando nós vemos o Herodes, o tetrarca, já nos dias de João Batista, nos dias do Senhor Jesus, ele se esforçava para ver quem era Jesus, mas não porque verdadeiramente ele queria ver Jesus como Zaqueu. Ele apenas queria ver Jesus por um desencargo de consciência. Ele queria saber se realmente não era João Batista que havia ressuscitado. Tem pessoas que elas pensam que estão dando alguma coisa para Deus, como se Deus necessitasse disso. Sendo que Deus, a Bíblia mostra que o pecado original cometido por nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Éden, corrompeu toda a raça humana e desligou a raça humana da comunhão com Deus. Desligou totalmente. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Romanos 3:23. Romanos 3:10, não há um justo sequer. Isso é uma condição. Romanos 11:32, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Romanos 6:23, o salário do pecado ele é a morte. Só que houve uma restauração na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo. E aí a parte B do versículo 6:23 de Romanos 6, é o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É caracterizado na vida das pessoas que verdadeiramente, sob elas, estão a graça de Deus, entregue todo o seu coração. E que nós vemos nesse jovem, e como muitas pessoas, apenas uma parte das suas vidas, elas pensam que estão negociando com Deus. Quando a Bíblia menciona coração, é o termo nefesh do hebraico, que a Bíblia no Antigo Testamento ela é escrita em 2 idiomas, hebraico e aramaico. Então, o coração é o nefesh no hebraico antigo, e no grego, que é o grego koiné, que é uma linguagem comum do povo, o coração é o psique, que é o centro das emoções. A Bíblia diz que Deus ele colocou a eternidade no coração, no centro das emoções do ser humano. Somente o Senhor pode preencher isso. Quando as pessoas tentam preencher de alguma forma, como Jesus disse para a mulher samaritana, essa água lá no poço de Jacó, essa água que vocês estão requerendo, ou essa água que vocês estão tanto valorizando, vocês bebem dela, mas vão voltar a ter sede. Por isso que nós vemos pessoas como esse jovem aqui da historinha, confuso. Há os problemas espirituais esse que levam à loucura, problemas espirituais esse que levam ao afastamento, muitas vezes sem retorno algum para a presença de Deus. Pessoas que estão se entregando e tentando preencher essa lacuna que somente a presença de Deus pode preencher, com orgias, com sexo, com drogas, com bebedeiras, com festas. E aí Jesus diz, vocês continuam fazendo isso e vão ter sempre necessidade, porque isso não vai suprir. Pessoas que tentam, através de dinheiro, de fama, de poder, de trabalho, tem gente que não consegue voltar para casa, porque só fica enfiado em trabalho. E Jesus diz, vocês vão ter sempre necessidade de fazer isso, porque vocês estão tentando entregar a mim aquilo que vocês acham que é interessante, ou aquilo que vocês acham, ou aquilo que vocês nem acham que é interessante, é algo que vocês estão já desvalorizando, então vocês acham que Deus está precisando de alguma dessas coisas. Sendo que nós somos miseráveis pecadores. Somente com a presença de Deus nós poderemos ter paz verdadeira, como Jesus disse, a minha paz vos dou. Como Jesus fala aqui em João 4, no versículo 14, no versículo seguinte, que ele fala com a mulher samaritana, no poço de Jacó, ele diz, mas quem beber da água que eu der, essa jorrará para a vida eterna. Jesus fala de 2 fundamentos. Pessoas que estão alicerçando a sua vida sobre a areia. Existem 2 fundamentos que Jesus fala, areia e rocha. Quando nós alicerçamos a nossa vida, a nossa casa espiritual, sobre a rocha, quando eu estou falando de vida, meus amados, quando eu estou falando aqui de coração, eu estou falando disso aqui que nós lemos, dessa historinha, que Jesus
que essa pessoa, Satanás está sempre prevalecendo. Não prevalecendo, que eu digo, não é que nós não temos problemas, mas é o afastamento de Deus. O apóstolo Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor procurando uma oportunidade para tragar, para devorar, para destruir. Veja quantas chances o Senhor tem te dado para que você faça como esse jovem, verdadeiramente, como a Bíblia diz, tornai-vos para mim. A Bíblia mostra com uma locução pronominal indefinida, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Onde entra essa locução pronominal indefinida? Para que todo aquele que nele crê. Não há um grupo reservado, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos isso daqui, os dois fundamentos que Jesus fala. Quem edifica a casa espiritual sobre a rocha, que é a palavra de Deus, leva mais tempo, tem mais problemas, tem mais dificuldades, vai suar mais. Pode ter certeza disso. E essas dificuldades que eu falo é quando o povo de Israel volta do cativeiro na Babilônia, 70 anos, para reedificar os muros em Jerusalém, para reedificar o templo de Salomão, eles têm muitos oponentes. Como Paulo diz lá quando Paulo fala, por fora combate e por dentro temores. Nós temos lutas de todas as partes. A Bíblia diz que se chamaram Beelzebul, o dono da casa, que foi o Senhor Jesus, o que se dirá dos criados? A Bíblia diz que nós teríamos muitos problemas. O apóstolo Pedro fala em Atos 14 e 22 que importa que nós entremos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Nós estamos num mundo de oposição à palavra de Deus. Nós vemos a nova era implantada, onde a casa espiritual dos ímpios está sendo edificada sobre a areia, numa facilidade, não querem problema, não querem se adequar e se amoldar e deixar com que a palavra molde o nosso coração. E Paulo diz para tomar cuidado para que não seja moldado, modelado, tomar a forma do mundo, do sistema. Como ele diz em Romanos capítulo 12, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, a vossa casa espiritual, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, que ainda que a nossa casa espiritual se desfaça, nós temos um edifício não feito por mãos, eterno nos céus, porque todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 5, do 1 ao 10, e 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, fala que nós somos casa espiritual do Deus vivo. E aí Paulo fala isso, que vocês apresentem a vossa casa espiritual por sacrifício. Muitas vezes há sacrifício. Sacrifício no sentido de cumprir, de permanecer na palavra, porque muitas vezes nós podemos até ter problemas. Jesus fala, Éfeso e Esmirna, para a igreja de Esmirna, que muitos deles seriam lançados na prisão e teriam tribulação de 10 dias. E aí Jesus fala assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Paulo fala, permaneçam. Quando a Bíblia diz, Atos 1:8, quando fala que seríamos testemunhas de Cristo, esse termo testemunha quer dizer mártir. Vocês podem ter problemas, mas vocês vão ser as minhas testemunhas. Porque por fim, nós alcançaremos a vida eterna não por nosso sacrifício, mas por permanecer a nossa casa espiritual sendo limpa. A faxina que mostra aqui nessa historinha é o que Jesus fala em João capítulo 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem pregado. Então Paulo fala isso, que nós devemos apresentar os nossos corpos, a nossa casa espiritual, por sacrifício vivo. Vivo é relacionamento com Deus. Paulo fala como nós devemos nos portar na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Relacionamento. Que dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por sacrifício vivo, santo. Santo quer dizer separado, hagios do grego, separação. Se algo está fazendo com que a sua casa espiritual seja contaminada, Jesus disse, se o teu olho, se tua mão, se o teu pé te faz pecar, arranca. Se algo está fazendo a sua casa espiritual ser contaminada, amizades, conversas tolas, 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes, se afasta, seja radical. Hagios, santo, por sacrifício vivo, santo e agradável. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo mostra, que é a santificação. A santificação, qual a vontade de Deus para a nossa vida?
a santificação. Uma casa limpa, uma casa espiritual, morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que se alguém destruir o santuário de Deus, que somos nós, Deus o destruirá também. Importa obedecer a Deus, meus amados. Então que a sua casa espiritual, como Jesus mostra lá em Lucas capítulo 11, verso 24 a 26, ela não pode estar apenas varrida e adornada, sem nada. Ela deve estar preenchida com as coisas de Deus. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Pois é o Espírito que nos guiaria em toda justiça, verdade, e nos ensinaria as coisas que o Senhor disse. Que o Espírito de Cristo então abunde, viva, more e cada vez mais preencha abundantemente a sua casa espiritual. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.